Oi, hoje eu tô aqui com uma pessoa que é muito especial pra mim, porque além de sócia, é talvez uma das mulheres que eu mais admire e sinceramente amo na minha vida. Tô aqui com a Débora Sabino, que é minha esposa, sócia, empresária e hoje tá fazendo algumas perguntas, conversando sobre alguns temas interessantes aqui junto com ela. Tudo bem, Débora? Oi, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário. Então, eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Como é que é para você essa relação de casamento e empreendedorismo? Essa relação de ser casada com aquela pessoa que é seu sócio? Bem, é muito boa, mas ao mesmo tempo, às vezes é um pouco ruim, você que eu diga, porque é tudo questão de equilíbrio, né? Uhum, Então, às vezes é um pouco difícil você separar, no caso, a questão profissional da nossa matrimonial, mas acaba que no final de tudo é um só. Então, é muito bom porque você é meu parceiro de vida, né? Então, a gente compartilha tudo, e isso ajuda muito na nossa sintonia. Então, se eu uhum, te olho de um jeito, você já sabe que eu tô brava contigo, você já sabe dessas coisas. Então, é realmente bom porque a gente tá construindo tudo juntos, mas também exige um nível de maturidade muito grande para a gente saber separar realmente, amor, agora é hora de trabalhar, agora é hora da gente focar nisso e a gente também ter os momentos da gente dedicar ao nosso lar, à uhum. nossa casa, que somos um, porque eu gosto de falar que casar é ser um, ser casa. Então, realmente é tudo sobre equilíbrio. Não existe coisa muito ruim, também não existe coisa excelente. Então, se você exagera de um lado e acaba falhando no outro, sabe, tem que equilibrar. Sim. Tanto faz Para pra você, você. qual é o principal benefício de ser casada com seu sócio? Bem, o maior benefício de ser casada com meu sócio, é tudo nosso, né? Ah, é tudo Então, nosso. a gente caminha junto quando tem que dar um puxão de orelha, entendeu? Tem mais intimidade pra fazer aquilo e e a gente se banca, né? Não é 50-50, é 100%, 100. Uhum. Nem no casamento. Isso aí, entendi. Quais foram as principais adaptações ou qual adaptação que você vê que tem que ser feita quando os dois são casados e ao mesmo tempo trabalham juntos? Qual a adaptação, assim? Realmente, a adaptação, quando você coloca dessa forma, vai muito do que eu já falei anteriormente, a questão do equilíbrio. Porque se você acaba exagerando de um lado, puxa do outro, entende? Então a gente tem que saber o momento de amor, a gente está aqui trabalhando e realmente saber fazer essa divisão e amor, a gente está aqui sendo casa, sendo um. E isso não desassocia uma coisa da outra, porque a gente está trabalhando junto e a gente não Uhum, deixa de ser casado no momento que a gente está trabalhando. Mas a gente realmente saber separar. Porque se nós trabalhamos demais e a gente não foca no nosso relacionamento, no nosso uhum, matrimônio, acaba pesando e não se torna algo saudável. Então eu uhum, acho que essa é uma das maiores dificuldades, até quando você fala de trabalhar com alguém muito próximo, muito íntimo. uhum, Então também ter maturidade para separar, porque a gente pode estar tendo atrito numa questão de trabalho, mas a gente tem que entender que independente de estar trabalhando, nós ainda somos casados. Então quando a uhum, gente chegar na nossa casa, a gente não pode ficar, tipo, puxando a orelha de um por causa do coisa do trabalho, uhum, por essas questões. Então, realmente tem maturidade para saber fazer essa divisão, entende? uhum. Como você vê hoje o estilo de vida de uma mulher que é empreendedora? Bem, como eu vejo o estilo de vida de uma mulher que é empreendedora, se a gente está falando de acordo com a palavra, não tem absolutamente nada de errado você ser empreendedora. Mas a questão é que a gente tem que realmente ter a consciência de que cada um tem os seus papéis. A gente caminha junto, mas você tem que realizar o seu, você como homem tem que realizar os seus papéis dentro do nosso matrimônio, e eu como mulher dentro do nosso matrimônio também tenho que realizar meus papéis. Então, realmente a gente tem que saber pesar. Porque não adianta ser uma ótima empreendedora e não ser uma boa esposa, não ser uma boa colaboradora, uma boa ajudadora. E não adianta de nada você, por exemplo, ser um ótimo empreendedor, mas também não focar nas coisas certas dentro do nosso matrimônio. Então eu acho que real a palavra que eu estou mais usando aqui, mas que é a verdade, é a questão do equilíbrio. Porque eu tenho que saber o momento de auxiliar na minha casa, eu tenho que realmente saber dividir e ao mesmo tempo o momento de ser empreendedora e nada me impede. É realmente saber equilibrar. Então, se tá faltando em casa, poxa, eu tenho que equilibrar as coisas. Vou dar uma segurada, porque afinal de contas o papel principal do lar, no caso a questão de sustento, é o seu. Então não tem nada de errado em eu querer empreender, a mulher
pode empreender sim, mas é questão de saber dividir e equilibrar. Então, se está empreendendo demais, está faltando em casa, tem que dar uma segurada. Mas se tá tranquilo, os dois se ajudam, até porque somos um. Então, cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo a sua parte, e os dois conversando, é tudo sobre o acordo, tá tudo certo. Entende? O contexto é que as mulheres acabam querendo muitas vezes tomar um lugar que é do homem, entende? E realmente a gente pode empreender, sim, mas sabendo quais são os outros nossos papéis. Então, se não tá faltando nada, cara, vai, trabalha, faz suas coisas, não tem empreendimento ruim. Começa do baixo, começa e só faz as suas coisas, o que você se interessa. Então você acha que hoje tem uma dificuldade de se entender os papéis? Você acha que hoje tem, assim, uma dificuldade de entender os papéis? Sim, com certeza. Porque a gente vê uma distorção muito grande, né? Nós que estamos segundo a palavra, segundo a Bíblia, a gente vê hoje uma distorção muito grande de princípios. Então, é realmente uma via de mão dupla. Então, se muitas mulheres estão querendo fazer certas coisas que, de acordo com a Bíblia, são coisas que deveriam ser responsabilidade dos homens, é porque está tendo uma falta. Entende? A gente Tá tentando tendo uma falta dos homens. Sim, suprir uma necessidade de algo que já deveria estar sendo feito. E muitas vezes é por falta de conhecimento também. Porque você tem o papel de me discipular, você tem o papel de se capacitar e me discipular. Então, se eu não estou tendo, por exemplo, consciência do que eu seu tô papel, fazendo, do que você está fazendo, é porque está tendo uma falta. Entende? Uma falta de homens discipuladores e mulheres que sabem ser discipuladas, que sabem realmente ouvir, aprender, e é uma via de mão dupla. Claro que eu, por exemplo, falando segundo a Bíblia, sou como se fosse o Espírito Santo na sua vida, te auxiliando, te ajudando e te orientando. Então, da mesma forma que eu tenho que ter maturidade para ser discipulada, você tem que ter maturidade e realmente posicionamento para ser orientado. Entende? Não existe um sem o outro. Se tá tendo uma necessidade e eu tô tentando suprir, é porque você não tá cumprindo o seu papel como discipulador. Ou, se você tá, eu não tô cumprindo o meu papel de realmente estar ouvindo. E para você, assim, você acha que deve existir esse relacionamento de discipulador e discipulada dentro da empresa também, ou isso é só em casa? Bem, é uma pergunta um pouco complicada, porque quando você fala discipulador e discipulada dentro de uma empresa, depende qual que é o relacionamento dessas pessoas dentro da empresa. É um marido e uma mulher? Porque o homem tem sim um papel para com a sua casa. Então, acredito que dentro de uma instituição em que cada um tem o seu papel, tem a sua função ali, eu vou ser uma funcionária X, o outro vai ser um funcionário Y, eu acredito que tem que ter um discipulado como um total. Sim. Eu acredito que deva haver essa distinção. O discipulado deve ser, na verdade, na empresa. Na empresa, não relacionado àquilo. Porque quando eu falo de discipulado de homens e mulheres, eu estou dizendo de um casal. As pessoas Com certeza. são uma só carne. Então, você vai me discipular de uma forma porque eu sou sua mulher, sou a sua esposa. Entende? Mas dentro de uma empresa é uma situação diferente. Na verdade, dentro da empresa é um treinamento e não um discipulado. São relacionamentos completamente Porque divergentes. a gente vê que, assim, muitos casais querem levar esse lado de marido e mulher para dentro da empresa também. Porque como deve existir essa relação de discipulador e discipulada, a pessoa acaba levando isso para a empresa. Mas dentro da empresa é mais o treinamento do que qualquer outra coisa. Porque você está se relacionando como funcionários, entende? Então, são coisas diferentes. Você tem que saber discernir qual é o ambiente de você estar agindo como marido e mulher e demonstrando a intimidade que vocês têm no ambiente que vocês estão lá sérios e realmente efetuando a sua função, o seu trabalho. E para você, assim, como o casal ele pode diferenciar os ambientes, né? Do eu tô trabalhando junto e, assim, eu tô no meu momento de lazer. Qual seria a sua principal dica prática? Principal dica prática, eu acredito que quando uma pessoa tem um relacionamento com a outra, acaba às vezes sendo difícil de agir de uma forma com a qual vocês não estão acostumados. Então, por exemplo, se a gente tem muita intimidade, vai ser um pouco complicado a gente estar num ambiente que exige seriedade e a gente não agir com essa intimidade. Porque tem o famigerado nepotismo. Então, às vezes um pode parecer, ela está sendo favorecida, está trabalhando lá porque é a esposa do Matheus, ele está assim porque é a esposa de fulano. Entende? Então, realmente você saber diferenciar quando o ambiente exige mais seriedade do seu tratamento, entende? Então, beleza, independente de nós sermos casados, quando a gente está no ambiente de trabalho, se a gente está trabalhando com outras pessoas e tudo mais,
realmente aquilo exige uma seriedade. Tem que ter uma postura, né? A gente está falando como sócios, nós não estamos falando como pessoas que são casadas. Claro que nunca deixamos de ser casados. Todo momento ser casado comigo e sou casado com você. Sim. Mas é realmente a gente saber discernir quando o ambiente exige mais seriedade. E quando a gente está num momento de lazer, isso, a gente vai agir como nós agimos normalmente, com intimidade, etc. É isso. Qual seria assim, o seu conselho para um casal que está tendo dificuldades de conciliar o trabalho e a vida a dois? Tá com dificuldade de conciliar. Realmente, eu acho que a questão do acordo e da organização é a chave de tudo, entende? Porque se vocês estão tendo dificuldade em se relacionar em casa por conta do trabalho, vocês têm que saber equilibrar isso e realmente diminuir essa carga horária. Mas eu sei que é difícil de falar disso, porque muitas vezes você está trabalhando por necessidade, entende? Porque quando você está empreendendo, tem muito risco naquilo dali. Então, se vocês estão trabalhando juntos e está trabalhando demais, eu entendo que às vezes você está trabalhando muito porque vocês estão precisando. Mas é realmente, primeiro de tudo, vocês saberem se organizar. E falar, amor, a gente vai chegar nesse horário e independente do que estiver acontecendo, a gente tem que ficar junto, a gente tem que sair, a gente tem que ter um lazer. É realmente, primeiro vocês se organizarem ou criar um calendáriozinho. O que mais tem hoje em dia é realmente esses sites de fazer calendário, de organização. Então, primeiro vocês tentam se organizar. Mas se mesmo com a organização não tá dando certo, não tem nada de errado em pedir ajuda. Sim. Entende? Porque vocês são casados, então... Gente, pede auxílio a um pastor, a uma pastora, faz um gabinete, conversa, olha, tá acontecendo isso. Então, se não tá dando certo vocês por vocês mesmos, tentando se organizar, recorre a alguém. Recorre a alguém que pode ser de um auxílio, uma palavra que vai esclarecer o coração de vocês. Sim. Então, realmente, saibam pedir ajuda. E eu acho que nesse tema também tem que se entender que o que é prioridade. Sim. Porque... não adianta, às vezes, trabalhar, estamos construindo, estamos plantando e não entender que a sua esposa é a sua prioridade, assim como seu marido é a sua prioridade antes mesmo do negócio, porque negócio vai, negócio vem, mas aquilo que a gente espera, né, é que o marido não vá nem venha, que ele fique, que ele permaneça. Então... eu acho que é muito importante para o casal também entender qual é a sua prioridade e entender que até biblicamente existe um dever do homem para com a mulher e existe um dever da mulher para com o homem, e Deus criou um para ser ajudador do outro e não simplesmente para ser um funcionário. Sim, com certeza. Acho que isso que você falou é muito, muito relevante. Essa questão de saber priorizar e vocês terem a consciência do que cada um tem que fazer, sim. E em qual momento, porque vai existir um momento que às vezes o homem ou a mulher, seja qual dos dois for, vai chegar às 9 horas da noite, 10 horas da noite e ainda vai ter trabalho para fazer. Mas ele vai ter que olhar e falar assim, cara, não, calma. Minha prioridade no momento não é o meu trabalho, por mais que o trabalho seja uma prioridade. A minha prioridade é assumir agora o meu papel como homem. Minha prioridade é assumir o meu papel como mulher e dar uma atenção, dar um cuidado ao meu lar. Sim. E você acha que trabalhar junto fortalece o relacionamento? Olha, um tanto complicado. Eu não sei se fortalece o relacionamento, porque a questão de fortalecer e de um relacionamento ser forte é de os dois estarem plantando aquele relacionamento, realmente cultivando para que ele frutifique. Mas eu acredito que certamente facilita, porque quando vocês estão trabalhando juntos, você está vendo uma versão do seu parceiro que você não veria normalmente. Então, se eu fico em casa, se você fica em casa, e enfim, ou então nós temos empregos diferentes, completamente diferentes, eu posso te contar da minha rotina, mas você nunca vai realmente entender na completude do que eu tô passando. Sim, com certeza. Comigo. Então, certamente facilita na compreensão e no acordo entre os dois. Porque eu tô vendo o que você tá passando, qual a sua demanda e vice-versa, entende? Então, não diria que necessariamente fortalece, mas facilita para que haja o acordo entre os dois.
E realmente esse lado do poder entender e compreender, eu acho que é muito interessante e também muito aproveitável dentro de um relacionamento, porque às vezes, por estarem trabalhando em ambientes diferentes, ou por um trabalhar e o outro não, seu companheiro ou companheira chega em casa estressado, cansado, e você não tem ideia do como agir, reagir com isso. E quando vocês trabalham juntos, talvez os dois estejam cansados e estressados. É bom, pode ser ruim também, de vez em quando. Mas talvez também, ou o principal é que um vai saber qual é o motivo da aflição do outro. E também contando que esse companheiro, ele quer ver o melhor, ele vai saber como agir para trazer o melhor daquela situação. Então, assim, eu acho que pode fortalecer o relacionamento, desde que tenha maturidade. Porque uma coisa que a gente vê, né, falando um pouco de maturidade, é que existem muitos casais que não têm maturidade nem para ser casados. Imagina para trabalhar juntos sendo casados. Então, assim, quando o casal ele busca ter uma maturidade primeiro para ser casal e depois para ser casados trabalhando, eu acho que o trabalhar juntos ele pode ser muito benéfico, porque vai ajudar em uma série de coisas, na parceria, na cumplicidade, no poder confiar, no estamos cansados, mas um sabe a motivação do outro, e isso tudo vai ser muito bem aproveitado junto. E falando assim, por um outro lado com você, e levando mais para o empreendedorismo cristão agora, que é talvez um dos meus temas favoritos. Como você vê o papel do homem e o papel da mulher interagindo e com o trabalho? Porque, tecnicamente, para você, lugar de mulher é em casa, é no trabalho? Como você vê essa situação? O lugar da mulher é onde ela quiser? Olha, vamos lá. Você me fez uma pergunta complicada e se eu não tiver cuidado com as minhas palavras, eu posso ser cancelada. Mas o lugar da mulher é aonde ela, o esposo dela, acordarem que ela vai estar e onde, primeiramente, Deus quer que ela esteja. Uau! Entende? Então não tem isso de mulher vai ter que ficar em casa fazendo isso e o homem vai ter que fazer tal coisa. É claro que, segundo a palavra, nós temos os papéis, mas também dentro de um relacionamento matrimonial, a gente vai concordar em certas coisas, a gente vai... E às vezes vão vai ter realmente necessidades também. Sim, entende? Então não tem isso de o lugar da mulher é X, o lugar do homem é Y e realmente aquilo, não tem como Sim. fazer alguma coisa diferente. Não, o lugar da mulher e o lugar do homem é onde ambos do casal concordarem que é o momento de a gente estar fazendo aquilo, obviamente com a bênção de Deus, né? Então, primeiramente, o casal vai concordar, vai combinar algo, e segundo a palavra, segundo o que a Bíblia diz, segundo o que a Bíblia aconselha, e obviamente vocês consultando o Simpó, entende? Sim. Então, esse é o lugar da mulher, também do homem. Ainda dentro desse tema de empreendedorismo cristão, e assim, me desperta muita alegria poder estar falando desse tema, né, que traz muita luz a muita gente. Falando um pouco de Bíblia, lar vem do grego, que é como se fosse uma lareira, falando assim. É como se fosse o fogo que se mantém aceso. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: Deus, ele delega à mulher o cuidado do lar. Só que quando a gente fala de cuidado de lar, a gente não está falando de limpeza, como muita gente pode pensar. Porque a gente está falando diretamente vindo do grego de lareira, de manter o fogo aceso. E assim, uma das funções que Deus delegou à mulher é manter o fogo aceso no seu lar, ou cuidar do seu lar. E como é para você essa divisão de trabalho e cuidar do lar? Bem, realmente essa questão da divisão entre cuidar do lar, ser lareira, como você falou, tão bonita, ai meu Deus. E realmente trabalhar é você saber equilibrar.
Então, eu tô trabalhando porque é uma necessidade para minha casa, é um acordo entre eu e meu marido, que eu vou estar trabalhando nesse momento e porque eu quero e tudo mais, ou eu tô trabalhando além da conta e tô deixando certas coisas a desejar, Sim. entende? Então, é você saber realmente equilibrar, ver qual a necessidade da sua casa no momento. Isso também é uma forma de cuidar do seu lar. Você ter o equilíbrio para com o trabalho é uma forma de você também colocar a lareira para poder pegar mais fogo, entende? Então essa questão da divisão é você saber discernir os momentos e ver em qual situação está a sua casa. E realmente você saber os momentos de quando dar uma segurada e olha, agora é o momento de botar lenha na minha casa nesse sentido aqui, seja na área sexual, seja na área de realmente dar um gás e você tá investindo mais na sua casa, limpeza e tudo mais. Então é realmente você saber dividir as coisas e combinar as coisas com o seu parceiro, entende? Então os dois vão organizar, vão estabelecer uma rotina e ele vai fazer isso nesse momento, vai limpar isso naquele momento, eu vou limpar isso naquele momento. Então vocês cuidando da sua casa e também. E eu acho que esse lado de cuidar do lar, né, ainda mais trazendo para esse lado de lareira, ele tem muito a ver com você também colocar fogo espiritual, né? Você literalmente trabalhar o lado da oração, você trabalhar o lado de literalmente colocar lenha nessa vida espiritual, não deixar o seu marido se afastar da igreja em si, não deixar ele se afastar das programações da igreja, porque quando a gente está nessa rotina de trabalho, às vezes a pessoa se perde. Ah, eu tenho trabalho, então eu não vou fazer, não posso mais estar no meu grupo de jovens, não posso estar mais na minha célula GC, ou seja, como chamar na região da pessoa que estiver assistindo. Porque a pessoa pode se perder. Eu acho que é um papel muito fundamental, né? Como dever da mulher de cuidar do lar, de manter a chama acesa, vamos botar assim. Cuidar desse lado espiritual também, né? Sim, realmente a questão da intercessão é algo muito importante, entende? Porque vai edificar a si, mas principalmente para edificar o seu lar, entende? Porque os dois se ajudam. Então, se um tá caindo, vocês têm que saber equilibrar para poder, entender? Sim. Um não puxar o outro. Então, se eu vejo que você tá se afastando, se você tá isso, se você tá aquilo, realmente eu tenho que focar e dar um gás nisso para poder, se você não faz. Não tô falando que você não faz, não, tá? Pelo amor de Deus. Se fulano, vou mudar a minha forma. Se o marido não tá fazendo com a esposa falando, ela vai ser o exemplo para que ele faça, tipo, poxa, beleza, ela fala tanto daquilo pra mim, não tô fazendo, mas ela continua ali, continua firme, continua intercedendo. Então, realmente vocês saberem, a mulher saber equilibrar nesse sentido e também ser exemplo, porque a gente vê que primeiro você tem que ser um exemplo pra mim em muitas coisas, mas eu também tenho que ser um exemplo pra você, entende? É um casamento, vocês são um, então um tem que aprender com o outro. Nós temos realmente, eu vou ter qualidades que você não vai ter, você vai ter qualidades que eu não vou ter. Então, realmente saber estar posicionado o tempo inteiro e ver qual a necessidade da sua casa. Então, se a necessidade da minha casa é focar em certas coisas físicas no momento e tá ali e realmente auxiliando na limpeza, em cuidar do lar fisicamente, beleza, mas se não é no momento, é realmente vocês saberem equilibrar entre si e ver qual a necessidade. Eu acredito que não tem uma chave fixa, entende? Não tem, tipo, todo casal vai ter que fazer isso desse jeito. Não. Cada casal, cada pessoa, por serem pessoas diferentes, vão ter necessidades diferentes. Então é realmente questão de eu reconhecer a necessidade e saber aonde focar e quando. Sim, show. Perfeito. Então, gente, esse foi mais um episódio do podcast. Espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa. Deixa aí sua curtida, seu like, seja o que for. E tamo junto na próxima.